Bom dia, meus queridos. Graça e paz. Aleluia. Vamos para mais um momento de fé. Vamos para mais um momento de fé, para mais um momento da palavra de Deus que nos ajuda, que nos inspira, aleluia, que nos conduz a uma mudança de mentalidade. Vamos lá? É bom, não é? Termos a oportunidade de cada manhã, oportunidade de cada dia, de podermos compartilhar e receber mais do Senhor. O tempo está convidando a gente ficar assim quietinho, na cama, mas é sempre um privilégio nós podermos estar diante da palavra de Deus e desfrutar disso, né? Deus abençoe sua vida, Deus abençoa sua casa, você que está agora ao vivo aqui comigo e você que vai receber essa ministração depois, não importa. O importante é que a palavra vá e produza os resultados na sua vida e na sua casa. Aleluia. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre ser filho de Abraão. Aleluia. Olha que tema excepcional. Filhos de Abraão. Cadê os filhos de Abraão aí? Cadê você? Filho de Abraão. Filha de Abraão, né? Na verdade, nós fomos feitos filhos, né? João 1,12 diz: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nada mais é do que, quando eu falo ser filho de Abraão, eu estou dizendo isso, que nós fomos feitos filhos de Deus. E por que filhos de Abraão? Filhos de Abraão porque Abraão foi o nosso pai na fé. Amém, gente? Abraão foi o quê? Nosso pai na fé. E em Abraão tinha uma promessa, né, que Deus ia multiplicar a sua descendência, né? Diz a palavra de Deus que há algo na palavra que diz assim: em ti serão benditas todas as nações da terra, né? Então, por causa de Abraão, né, muitas outras pessoas, essa bênção chegou até a mim, essa bênção chegou até você. Então, nós somos feitos filhos de Abraão, filhos de Deus, né? Eu vou usar aqui um exemplo para a gente entender melhor isso, um exemplo de Zaqueu, né? Zaqueu, Lucas 19, lá no verso 9, depois que acontece toda aquela cena, né, de Jesus chegar perto do sicômoro, era um tipo de figueira, Jesus chegar a chamar Zaqueu, primeiro Zaqueu sobe querendo ver Jesus, depois Jesus chama Zaqueu, Zaqueu desce depressa, ele vai encontrar com Jesus, Jesus vai para a casa de Zaqueu com ele, e ali com certeza houve um tempo de ministração, houve um tempo de palavra, e o resultado disso foi a conversão de Zaqueu, né? E a Bíblia vai dizer no verso 9 que Jesus vai falar assim: Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Quer dizer, hoje houve salvação nessa casa porque esse homem também é filho de Abraão. Às vezes fica essa pergunta na nossa cabeça, né? Filho de Abraão, no que se baseia esta afirmação? E aí Paulo vai nos dar uma explicação sobre isso que, na minha opinião, é sensacional, é poderosa. Paulo, em Gálatas 3, verso 7, Paulo vai dizer assim: sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Que coisa linda! Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então a Bíblia está dizendo
que aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Né? Isso é interessante demais. Quando relacionado, né, ao texto de Gálatas, todo o texto de Gálatas, nós ficamos sabendo que essa fé está relacionada à justificação. Né? Os da fé são os que creem na justiça como um dom. Entende isso? Os da fé é os que creem na justiça como dom. A Bíblia vai dizer que Abraão creu e isso lhe foi imputado, isso lhe foi creditado como justiça. Então, fé aqui não é só fé em Deus, mas fé aqui é fé na justificação como um dom. É a justiça pela fé. Paulo está falando isso aqui em Gálatas 3,7. Os da fé é que são os filhos de Abraão. Então, assim, o contexto aqui não é cura pela fé ou batismo no Espírito Santo pela fé, mas justificação pela fé. A Bíblia diz que Deus pregou o evangelho a Abraão de antemão sobre essa justificação pela fé, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, aqueles que são da fé, dessa fé, da fé que justifica, da fé em Cristo, da fé naquilo que Cristo fez na cruz, essas pessoas também são feitas filhas de Abraão. Não somos abençoados, minha internet hoje não está muito boa, não somos abençoados fazendo, não somos abençoados trabalhando, nós somos abençoados e feitos filhos crendo, amém? Crendo, né? É muito interessante isso. Eu acho, existe um paralelo, né, no capítulo 19 de Lucas para o capítulo 18 de Lucas, porque no capítulo 18 de Lucas vai aparecer um personagem muito interessante. Não sei se você lembra, o personagem do capítulo 18 é o jovem rico. O jovem rico. E dá para a gente fazer um paralelo muito interessante. Aquele jovem rico se gabou diante de Jesus perguntando: bom mestre, né, que farei para herdar a vida eterna? Capítulo 18. Quer dizer, ele chega diante de Jesus confiando na sua postura de obediência à lei, né? Porque ele tinha na sua mente que ele obedecia todos os preceitos da lei e que ele teria a palavra de aprovação de Jesus. Não, aqui tem mais um filho de Abraão, né? Então o Senhor lhe diz: sabe os mandamentos? Jesus vai falar exatamente com ele naquilo que ele acreditava: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, né? E ele já, nossa, agora sim, eu tenho a aprovação. Ele fica, de alguma forma assim, ousadamente, né? Não, eu tenho a aprovação. Só que o que acontece? Diante disso, ele vai afirmar: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E o Senhor lhe disse: uma coisa ainda lhe falta. Meu Deus, aqui a gente vê Zaqueu, pecador, um cara sem nenhuma posição religiosa e nenhuma prática religiosa, né, em si, sendo chamado filho de Abraão, porque creu. Olha que coisa interessante. E do outro lado tem alguém que é legalista, que cumpre todos os preceitos da lei, e Jesus vai dizer para ele: ainda te falta uma coisa. Quando a gente olha para esse cara, esse jovem rico, a gente vai ver assim, falando: nossa, esse cara, ele disse: eu tenho cumprido isso desde a minha infância, ele é um cara quase perfeito. Mas Jesus vai dizer: ainda te falta uma coisa. É interessante a gente pensar, irmãos, que na lei, quando vivemos na prática da lei, sempre vamos ouvir isso: ainda te falta alguma coisa. Sempre vamos
ouvir isso. E aquele jovem sai, vai embora. Vocês para pensar comigo. Ele sai, vai embora. Ele não dá conta de mudar. Por quê? Ele se achava tão perfeito no cumprimento da lei, ele se achava tão completo ali no cumprimento da lei, quase que perfeito, né? Eu já falei disso em outras ministrações, que quando ele chama Jesus de bom, ele faz uma referência àquilo que ele pensava que era bom, né? Eu sou bom, eu cumpro a lei, os requisitos, né? Então ele faz o bom, que ele chama Jesus de bom, ele está se relacionando a si mesmo. Então ele fala, eu sou tão bom, quando ele fala, não, você não é tão bom assim não, ainda te falta uma coisa. Quer viver pela lei? Isso aqui que é muito importante a gente pensar. Todos aqueles que quiserem viver pela lei, todos aqueles que quiserem viver pela lei, não darão conta da perfeição. Sempre vai faltar alguma coisa. Você não pode encontrar aprovação diante de Deus por meio da lei. Porque quando se vangloria na lei, o Senhor sempre dirá, uma coisa lhe falta. Porque pela lei, ninguém vai conseguir a aprovação 100%. Então nós temos o jovem rico aqui agora, que dá as costas para Jesus, vai embora triste. E é o que acontece com muitas pessoas que tentam ser aceitos pela lei. Muitos vão embora tristes, muitos dão as costas para Jesus triste, porque, nossa, eu faço tanto, eu me esforço tanto. Isso, gente, gente, olha aqui, eu já passei por isso. Nossa, eu me esforço tanto, eu dou o melhor de mim, eu pago um preço, eu me esforço tanto e ainda assim não consigo agradar, ainda assim não consigo ser perfeito. E aí muitos deixam a casa do Senhor, muitos deixam o ministério, muitos deixam a vida cristã porque não dá conta. E a grande verdade, não é isso que Deus quer de nós, né? Não é isso que Jesus pensou, não é isso que Ele pensou de mim e de você. Na verdade, o que Jesus quer é que nós olhamos para Ele, que desejamos conhecê-lo, que possamos olhar para a cruz o tempo todo, olhar para Jesus. O que Jesus quer é que nós sejamos como Zaqueu, que possamos desejar encontrá-lo, desejar estar com Ele, desejar ser constrangido pelo amor dEle. É muito importante isso. Ser filho de Abraão é crer na justificação pela fé. Aleluia. E sabe o que me chama a atenção? Que quando a pessoa é legalista, ela vai tentar o tempo todo, pelas regras, pelas obras, fazer para ser aceito. Só que vai encontrar essa situação que eu estou dizendo. Sempre vai lhe faltar alguma coisa, porque ninguém consegue atingir um nível de santidade, de padrão de justiça diante de Deus pelas obras. Ninguém. Então sempre vai faltar alguma coisa. Aquele jovem, ele de fato cumpria ali os mandamentos, mas faltava a ele uma coisa. Deus tinha que estar no primeiro lugar no coração dele. E ele não deu conta disso. Outra coisa importante a gente pensar com relação à vida na lei e à vida na graça é que a vida na graça, Deus, a vida na lei, melhor dizendo, Deus nem sempre está no centro. No centro estão as obras. Ai. No centro está cumprir as regras. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro. E fazendo todas essas coisas, pronto, eu estou aqui e Deus é obrigado a me aceitar. Nem sempre Deus está no centro. Eu posso quase que te afirmar, Deus não está no centro quando a gente vive na lei. Quando a gente vive na prática das obras. Quando eu preciso praticar algo para me sentir aceito. Não, Deus não está lá. Está a obra, está a justiça própria. Está ali, eu fiz. Então, porque eu fiz agora,
Deus vai ter que fazer. Entendeu? E aí quando Deus fala assim, não, mas você fez tudo certinho, beleza, você fez tudo certinho, mas eu não estou no centro da sua vida, vai vende tudo que você tem, divide para os pobres, vem e me segue. Aquilo foi um caos para o jovem, porque ele se sentia perfeito, cumprindo as regras, mas Jesus não era o centro da vida dele. Hoje o Senhor nos chama, no Evangelho da Graça, que o Senhor seja o centro, não eu, não as minhas obras. Que Jesus seja o centro. Jesus não exigiu de Zaqueu nada. A única coisa que Jesus deu a Zaqueu foi a oportunidade de um encontro, a oportunidade da comunhão. Quando Zaqueu ele se abre para isso, ele tem a sua vida transformada. Aleluia! E é a transformação interior que vai resultar nas mudanças aqui fora. Eu estou dizendo isso, estou ensinando isso há alguns dias, vou ensinar que estar na graça não é viver uma vida de qualquer maneira. Porque toda pessoa que vive, que entende a graça, ele vai ser mais santo. Ele vai ter uma postura diferenciada. Ele vai ter uma postura diferenciada. Todo aquele que está na graça vai ter uma postura diferenciada. Pensa, Zaqueu, assim que ele entende e recebe a palavra de conversão, né? Ele vai se manifestar já trazendo as mudanças. Ele vai dizer, não, aqui, ele se levanta no versículo 8 e vai dizer, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Prestou atenção? Ele experimenta a graça, e quando ele experimenta o amor de Deus, a primeira coisa que resulta na vida dele é mudança, é transformação. Entende isso? Percebe? Ele já se manifesta. A graça na nossa vida é raiz. Os frutos é a santificação. Os frutos são as boas obras. Quando eu entendo o favor de Deus, a graça de Deus na minha vida, eu vou ter uma postura diferenciada. E isso é imediato. O que eu estou tentando desconstruir da vida, da mente das pessoas, é que você não tem o favor de Deus pelas obras. É isso que eu estou tentando desconstruir. Você tem a salvação não é pelas suas obras, você tem, né, a posição de filho de Deus, filho de Abraão. Paulo vai dizer, você tem isso, é pela fé. Agora, quando Zaqueu ele experimenta a graça, o resultado disso é o cumprimento. Gente, olha isso aqui. O resultado disso é o cumprimento da lei, mas de forma voluntária. Porque devolver 4 vezes mais, 5 vezes mais, isso está na lei, você sabia? Zaqueu, ele acaba cumprindo a lei, mas não mais por regras, mandamentos, e nem para ser justificado. Ele cumpre a lei simplesmente como resultado da sua conversão. Nós vamos sim observar os mandamentos, nós vamos sim observar as instruções do Velho Testamento, nós vamos sim observar os princípios bíblicos, sim, não para sermos salvos, não para sermos aceitos, mas vamos observar porque fomos salvos, fomos aceitos. O amor de Deus nos constrange. Quando Zaqueu vai dizer no verso 8, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu está fazendo referência a Êxodo 22:1, que diz, se alguém furtar boi ou ovelha, ou o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Está vendo?
ele está cumprindo agora a lei que ele tinha conhecimento, não por regras, não para ser aceito, mas porque foi aceito. Aleluia. Isso é muito poderoso. Gente, isso tem transformado demais a minha vida, né? Quando a gente prega a graça, quando nós ensinamos a graça, as pessoas vão... o resultado disso vai ser boas obras, vai ser santificação. Mas quando a gente prega a lei, as pessoas nunca chegam no padrão de Deus. Elas nunca chegam no padrão de Deus. A gente vai ter pessoas tristes na igreja. Nós vamos ter pessoas tristes na célula. Nós vamos ter pessoas tristes no nosso relacionamento. Porque elas nunca conseguem alcançar o padrão de perfeição e a condição de ser aceito. Porque quem vive na lei vai sempre ouvir: ainda te falta alguma coisa. Que a gente não consegue alcançar, atingir o nível de perfeição. A verdade é que Zaqueu, sem perceber, ele estava lá, né, praticando, cumprindo, experimentando transformação, né? É uma das vezes assim que a gente vê na Bíblia alguém que converte e imediatamente tem postura de convertido. E a postura de Zaqueu é: eu vou corrigir as coisas que eu fiz errado, eu vou devolver aqueles que eu roubei, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus, então, olha que coisa interessante, Jesus passa a ser o centro. Aí Jesus vai dizer: olha, hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão, tá vendo? Jesus passa a ser o centro na vida de Zaqueu. Então, agora a riqueza já não é nada. Eu vou pegar metade que eu tenho e vou dar aos pobres. E o restante? Eu vou devolver quem eu extorqui. Enquanto o jovem rico dá as costas para Jesus e fica com a riqueza, Zaqueu, que recebe a graça de Deus, ele fica com Jesus e abre mão das riquezas. Tá vendo? Que coisa importante. Quem aí é filho de Abraão pela fé? Aleluia. Aleluia. Eu creio que o coração de Zaqueu foi cheio de graça. Cheio de graça. Zaqueu não era aceito por ninguém. Zaqueu era um homem considerado ruim, porque ele era chefe dos publicanos, ele extorquia as pessoas, segundo estudos, roubava as pessoas, obrigava as pessoas às vezes a pagar mais imposto do que lhe era devido. Ele não era benquisto por ninguém. E Jesus vai dizer: Zaqueu, hoje eu quero pousar na tua casa. Isso é a graça de Deus. É aquele que não merece, que precisa da graça. Aquele que merece, que acha que merece, ele já chega diante de Jesus assim, né? Eu tenho cumprido todos os mandamentos, eu fiz tudo certo, Jesus. Jesus vai dizer para ele: você fez tudo certo? Tá bom. Ainda te falta alguma coisa, você não alcançou o nível de perfeição. E quase sempre essas pessoas não vão dar conta, vão abandonar. Agora, aqueles que dependem e entendem que dependem da graça, eu não mereço, eu não consigo, eu não sou tão bom assim, né? Aqueles que entendem isso, aqueles que dependem, eles simplesmente abraçam. Quando Jesus chegou, Zaqueu, desce depressa. Eu imagino que Zaqueu desceu escorregando, pulando, alegria. Eu fui aceito, aleluia. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quanto mais sujo é a pessoa, mais essa pessoa vai experimentar a transformação pelo amor do Senhor. É só você pensar o seguinte: filhos amados, quase sempre, ou melhor, em todos os aspectos, né? Filhos amados, eles vão ter bons comportamentos. Mas filhos rejeitados, eles vão ter mau comportamento. Isso é estatística.
quase sempre atrás de um menino envolvido com droga, prostituição e crime, etc., tem alguém que foi rejeitado. Quase sempre. Mas quase sempre, atrás de uma pessoa de bem, tem alguém que teve família, teve um padrão de família, teve alguém que foi amado, amado pelo pai, amado pela mãe, amado pela família. Então, filhos amados terão bons comportamentos. Agora, filhos que tentam agradar o pai no cumprimento de regras e não dá conta, quase sempre serão rejeitados, disciplinados, punidos pelo pai e pela mãe. E quase sempre têm mau comportamento. Espero que essa palavra te ajude e que o seu coração seja cheio de graça. Aleluia! Cheio de graça, que vai resultar em um bom comportamento, que vai resultar em obras que glorifica aquele que te fez filho de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família. Eu e você fomos feitos filhos de Abraão pela fé. Só para terminar aqui e te fazer lembrar, Gálatas 3:7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Deus abençoe você. Você que é da fé, somos filhos de Deus, somos filhos de Abraão. Até segunda-feira, querendo Deus, para mais um momento de fé, mais um momento do compartilhar da palavra e seremos abençoados. Fica na paz do Senhor, beijo no coração, até lá.